Então, falando sobre os métodos anticoncepcionais, né, que é o ato de evitar a gravidez, nós temos em primeira mão, né, aqui no nosso livro, os preservativos, né, tanto masculino como feminino. Os preservativos popularmente chamados de camisinha. Existe tanto para a mulher como para o homem. Esses preservativos ele é utilizado para recolher os espermas, certo? Impedindo que este se instale no corpo da mulher. Quer dizer, vá ao encontro do óvulo, né, do ovócitozinho lá, e ocorra a fecundação, ok? Tanto na mulher como no homem, esses preservativos eles são descartáveis, ok? Eles, depois de ser utilizado, não pode ser reutilizado de novo, certo? Nem lavado, nada, jogar fora. Né, amarra, no caso do homem amarra para que aqueles espermas não caiam no ambiente, ok? Joga no depósitozinho e jogado fora. Uma característica que tem importante os preservativos é porque eles previnem as doenças sexualmente transmissíveis, hoje mais chamado de infecções sexualmente transmissíveis, o IST. Certo? É o único método que evita também as doenças sexualmente transmissíveis, né? Que a gente vai falar em outro capítulo sobre essas doenças, né? E também a AIDS, né? Evita essa contaminação, ok? Outro métodozinho que a gente tem aqui é o da pílula contraceptível, né? As pílulazinhas. Essas pílulas ela é formada de hormônios sintéticos, aqueles hormônios que a gente falou da mulher, o progesterona e também o estrogênio, que são hormônios sintéticos, quer dizer, produzidos em laboratório. Né? A mulher produz o natural, né, do seu organismo, lá no seu óvulo, lá no seu ováriozinho. Okay? Então, nesse caso aí, esses hormônios, a função dele, devido à grande quantidade de composto, é inibir a ovulação. Ele impede a ovulação. Né? Ele faz com que a mulher não vá ovular, não vá liberar o ovócitozinho. Né? A gente chama mais de o óvulo. E isso vai evitar a gravidez. Ok? Existem vários tipos desses pílulas contraceptíveis, né? E alguns a mulher toma todos os dias, tem que ser naquele mesmo horário, não pode falhar, porque se falhar ocorre o risco de engravidar. Às vezes, devido a isso, a pessoa pode esquecer, né? E o caso, existe outro tipo desses hormônios que a mulher toma para evitar a gravidez, que ela pode ser injetável, uma vez por mês, ou em dois meses, eu acho também três meses, depende, né? E isso aí evita até do esquecimento. Alguns eles colocam debaixo da pelezinha, certo? É umas ampulazinhas em torno de 2, 3 centímetros, injetado debaixo da pele, e ao longo do tempo ele vai liberando esses hormônios. Há também o adesivo, né, que a pele vai absorvendo, ok? Então, lembrando que esses métodos anticoncepcionais ou contraceptíveis tem que ser recomendação médica, né? Porque tem muita mulher que quando ela vai usar essas pílulas, ela não se dá, né? Engorda demais, vai sentir alguns problemas, dor de cabeça, náuseas, vômitos, certo? Então o médico é que vai saber o medicamento ideal a ela, certo? As pílulas ideais a ela, o tempo que ela vai fazer, é só o médicozinho, ok? Mulheres que fumam, né, tem algum problema de doença, ela não pode tomar, viu? Mesmo fumando, porque isso pode causar derrame, né, pode causar trombose, pode levar à morte ou causar um dano físico na mulher. Então não é recomendado, por isso que eu falei, é o médico que vai indicar para a mulher. Então ela pode ser oral, ela pode ser injetável, que ela pode ser em forma de anel, ok? Ou adesivo cutâneo, né? Lembre-se, só o médico pode indicar, certo? A palavra é essa.
indicar, ok? Nós temos também um anticoncepcional, né, chamado de barreira, chamado diafragma, certo? É o diafragma. O diafragma é uma borracha, certo? Em forma de um anel. Essa borracha em forma de anel, ela vai ficar na entrada do órgão genital feminino, certo? Ela vai ficar na entrada do órgão genital feminino. Nesse caso aqui, ela vai evitar que os espermas consigam entrar, passar pela tuba uterina e vá se encontrar com o ovócitozinho lá. Ok? Então esse diafragmazinho é uma borracha. Para ele ficar mais eficaz, ok? Passa-se um espermicida também, né? Para ter uma eficácia maior, né? Passa um espermicidazinho. Mas esse diafragma tem que saber colocar, porque às vezes vai depender do órgão genital feminino, porque tem um maiorzinho, ó, fica deslizando, pode sair, certo? Outro fica um pouco apertado, certo? Pode causar dores, sangramento, então só o médico vai indicar também esse diafragmazinho. Okay? Depois de usar, ele pode ser lavado, guardado no estojo e reutilizado de novo, certo? Até um determinado tempo. E ele tem os seus prazos de validade. Ele pode durar até 2, 3 anos aí, né? E ser utilizado várias vezes, ok? Então, é indicado, certo? Mas o médico é que vai saber, porque às vezes você vai comprar um, é igual a sapato, né? Eu calço 40, eu AS, eu não posso comprar um sapato 42, vai ficar o quê? Eu vou andar e o sapato vai saindo. Eu não posso usar um 38, vai apertar, né? Vai criar calo, vai me incomodar. Então o médico é que vai indicar esse tipo de diafragmazinho, ok? Esse método anticoncepcional para essas meninas. Vocês estão vendo aí no livro de vocês, ok? Cada um diafragmazinho aqui, eu estou vendo, parece um balãozinho colocado na entrada. Outro método, né, chamado método comportamental ou abstinência, né, é um coito interrompido, certo? Na hora que o homem vai ejacular, ele para, certo? Ele retira o seu órgão genital de dentro da mulher. Mas isso vai causar um transtorno grande, certo? Porque às vezes antes da ejaculação pode sair alguma secreção e essa secreção pode ter alguns espermazinhos lá dentro, certo? Isso pode ocorrer a gravidez, né? Então dentro dessa secreção vai ter esse esperma e dentro do espermazinho vai ter os seus espermatozoides, certo? E isso pode ocorrer a gravidez, né? E às vezes o homem não se controla, né? Nem a mulher. Então esse tipo de coito interrompido, né, ele não é bem aceito, ok? Porque a pessoa tem que ter uma força de vontade grande, ok? Uma disciplina enorme para que evite, né, a ejaculação dentro da mulher. Não é muito recomendável, ok? Nós temos também a tabelinha, né? Esses métodos que eu estou falando aqui é aquele assunto que eu falei anteriormente, porque a mulher não se dá com as pílulas anticoncepcionais devido à quantidade de hormônio. Aí ela usa esses métodos, né? O coito interrompido, né? Agora eu vou falar da tabelinha, né? Então ela vai marcar lá no seu calendário o período da ovulação dela, certo? Então vamos dizer, se hoje, vamos dizer que hoje seja o dia 30, né? Hoje a minha menstruação é hoje, o primeiro dia, então é 14 dias antes, lá para o dia 16 é a ovulação dela. Se fosse dia 28, o primeiro dia do ciclo, então seria no dia 14 lá atrás, então 14 dias antes. Então nesse dia 14, 2 dias antes e 2 dias depois, ela não pode ter relação, né? Eles colocam até 3 dias antes e 3 dias depois, né? Para ficar uma coisa mais segura. Mas aí existe um detalhe, né, que complica a pobre das mulheres. A mulher que tem um ciclo menstrual irregular, isso não vai colar, isso não vai dar certo,
certo? Vamos dizer, eu falei dia 30, aí às vezes é 31, 32, 34. Eu estou falando, o mesmo tem 34, mas eu estou dizendo 30, aí contando dia 1º, 2, 3 do próximo mês. Né? Aí eu falei dia 28, ela pode ser dia 29, dia 30, ou então dia 25, 26. Então isso é irregular. Então por isso que esse ciclo tem uma baixa eficaz, né? Ele tem uma desvantagem enorme. Então não é bom. Né? E isso a mulher tem que levar em conta aí mais ou menos 5, 6 meses de menstruação para ela calcular, né? Para ela saber se o ciclo dela está regular, se ela marcar direitinho ali. Então não é bom esse tal da tabelinha, só se a mulher tiver um ciclo menstrual bem regular, certo? Aí talvez vai dar certo, né? Alguns métodos, né? Preservativo eu falei, né? As pílulas anticoncepcionais. Nós temos também aquela chamada de esterilização. Olha, esterilização que é um ato, um método anticoncepcional através de cirurgia. Sim, através de cirurgia. Certo? No homem é a coisa mais simples, que é a vasectomia, né? O doutor vai fazer um cortezinho ali na pele, né? Ali próximo ao saco escroto, e vai chegar nos dutos diferentes, lembre dele, aquele que leva os esperma para fora, através da uretra, e é lançado fora. Então ele vai pegar aqueles 2 dutozinhos ali, ele vai cortar e vai amarrar. Às vezes ele vai cauterizar ali, ó, queimar, certo? Aí, ó, amarrou, pronto. Mas aí eu já, assim que terminar, eu já posso ter relação. Não, vai passar um tempo, até uns 2 ou 3 meses, até liberar totalmente os espermatozoides que ainda se encontram por ali, certo? Vai voltar lá, o doutor vai fazer os exames, né, da sua ejaculação, e vai ver que ali não vai ter mais espermatozoide, vai ter o sêmen, vai ter todos aqueles líquidos que a gente falou, pastoso, para alimentar, para dar mobilidade, mas não vai ter o espermatozoide. Ok? Não vai ter o espermatozoide. Daí não, o homem pode. Será que eu posso ter? Vai ter relação normal, vai sentir prazer normal, certo? Não vai ter nenhum problema. A única coisa que você não vai é gerar mais vida, certo? Você não vai fecundar mais a mulher, ok? Aí, se quiser um dia se arrepender, vai ter que gastar um bocado, né? E vai fazer fora, né? Então vai retirar lá dos seus testículos os seus espermatozoides. Aí o negócio vai pegar. Né? No caso da mulher também, as tubas uterinas, vai ter uma cirurgia, a mulher vai demorar mais, vai ficar no hospital. O homem faz até no consultório médico. Dependendo de um aparato que tem lá, faz até no consultório e vai para casa. A mulher não. Né? Ela vai ter que passar uns dias no hospital, ela vai fazer uma cirurgia, vai cortar as tubas, né, uterinazinha dela lá, as duas, vai costurar também, vai amarrar, dar um nó bem feito, porque já houve casos que deu um nó e desatou, um nó bem feito ali, e se puder, o médico pode cortar para evitar que eles voltem a se encostar, né, se o nó não der certo. Aí pronto. A mulher não vai, ela vai ovular, mas o óvulo não vai descer para se encontrar com o espermatozoide. Olha, não se encontra mais. É como se você tivesse derrubado uma ponte. Né? Você está vendo a cidade ali, você está vendo outra, mas não consegue passar para lá. Não há uma ligação entre ali. Ok? Então aí você podia dizer, mas aí esses espermatozoides, eu vou continuar produzindo. E o óvulo, a mulher vai continuar produzindo. Só que é o seguinte, esses óvulos, esses espermatozoides, ele vai ser produzido e seu organismo vai absorver, certo? Vai destruir, vai absorver e você não vai sentir nada. Nem uma dor, nem um mal-estar, nem dor de cabeça, nada.
certo? Ele absorve. Olha, lembra que eu falei? A mulher vai ovular, aí a mulher não tem uma relação de maneira alguma, mas todos os medos, aí o organismo absorve e você não sente nada, certo? Aí depois vem a menstruação, que é o incômodo que a mulher sente, certo? Então, essa esterilização é feita através de cirurgia. Você vê que não é uma coisa mais fácil, né? Mas como diz os médicos, qualquer cirurgia tem um certo risco, né? Até tirar uma unhazinha encravada tem um certo risco, né? Cirurgia é uma coisa séria, ok? Agora nós temos o DIU, dispositivo intrauterina. Ele parece um Tzinho assim, ó, né? Ele é formado de um tubozinho plástico, dentro ele é formado de um metal de cobre, certo? Esse DIU, ele é colocado lá pelo médico, certo? Ele é colocado lá pelo médico para matar diretamente os espermatozoides. Ele vai matar aqueles espermatozoides que vai penetrando ali, certo? Ele vai só liberando uma substância e vai matando. Outra coisa também que vai acontecer: se por acaso algum espermatozoide passou e houve fecundação, ele vai impedir, certo? Ele vai impedir que aquele, agora ali, o zigotozinho, a célula ovo, ele vai se instalar no útero da mulher. Lembra como é o nome? Nidação. Ele vai impedir a inidação. Ele vai matar. Por isso que as mulheres antes, se ela estiver grávida, engravida, ela não pode, porque esses camaradas aí, esse DIU aí vai matar o óvulozinho que chega ali. Já aquele embriãozinho que chega ali. Ok? Então ela não pode, grávida de maneira alguma, pode usar. Certo? Ah, eu tive relação e já está atrasado, então não, a menstruação é que indica que você está grávida. Certo? É o primeiro sinal, o primeiro susto. Ok? Então esses diafragmazinhos aí tem que ter cuidado porque ele pode ser expulso pelo corpo. Certo? Então tudo isso aí tem que ter um acompanhamento médico, que ele vai saber colocar, ele vai saber também retirar, e vai dizer o tempo. E você pode ficar com ele muitos meses, né? Pode passar um longo tempo com ele ali, ok? Então ele tem essa função, né, de inibir, matar os espermatozoides e evitar a nidação, que é a implantação do embriãozinho lá no útero da mulher. Agora eu falo para você, sabe qual é o melhor método de todos que eu falei aqui para evitar uma gravidez? É você ter consciência, certo? Você ter consciência. Eu falei, a gente vai sentir amor, a gente vai sentir paixão, desejo, mas a gente tem que se controlar. Tem que usar o raciocínio, né? A razão. Que você tem que pensar, conversar, não é o momento, as condições não tá, a gente não tem emprego, as condições que eu falo é emprego, né? Depois faz besteira, eu acho que eu já falei para vocês, olha essas meninas que passaram por cima disso, né? Atropelaram todo esse momento que a gente tá falando, né? Você vê aí perto de vocês que deve ter. Não, eu não quero passar por isso, meu momento vai chegar, que bom, um dia chega, né? Mas eu vou estar mais estruturada, eu vou estar com a cabeça mais tranquila, né? Não vai, porque eu estou namorando, vai, não, que eu vi novela, que eu vi. Não, isso não vai levar a nada. Só vai levar você a dor de cabeça horrível, um problema que vai pro resto da vida. Certo? Uma gravidez é bom, é gostoso, um filho, nascimento, tudo, mas planejado. Certo? Tudo tem que estar planejado. Planejamento é fundamental. Certo? Tudo na sua vida é um planejamento. Eu não posso fazer aleatoriamente, né, para depois eu me arrepender, não. Certo? Eu espero que tenha entrado na cabecinha de vocês. Ok? Olha, por último, a gente está aqui no livro, né, na página 87, né, falando sobre aborto. Ok? Aborto, tem muitas mulheres, você vê na televisão, aborta, né? Aí, olha, é o contrário do que eu falei na estante. Às vezes, pelo impulso, pelo desejo, pela paixão, para não perder fulano de tal,
né? Aquele príncipe que vai virar um sapo depois, que na hora que você disser a ele que está grávida, ele é o primeiro a pular fora, né? Deixar aí por conta e aí fica dizendo que não sou eu, aí a complicação. Porque tem muito cara que vai usar esse pensamento, certo? Essa desculpa, não fui eu, você não isso, aquilo, outro, né? Aí vem um bocado de coisa que vai só atropelar vocês, mulheres. Eu sempre digo, me perdoe, né? A mulher perde mais do que o homem, né? Porque a mulher que vai haver uma transformação no seu corpo, depois vem aquela criança para amamentar, vem a criança para cuidar e o pai tá lá jogando bola, né? Tá lá na esquina tomando sua cervejinha e babau, né? Já tá de olho em outras, nos brotinhos. Então, pessoal, o aborto é um caso sério, certo? As mulheres vai abortando, vai deixando o filho aí no lixo, né? Vai deixando uma lata de lixo no esgoto para os bichos comer, porque não pensou antes, certo? Não pensou antes, não viu o camarada que está do seu lado. Se ele era responsável, se era um cara, um cidadão que poderia, né, segurar a barra ali e partir para cima mesmo, né, para viver e criar aquela criança. Então o aborto a gente tem que estudar. A gente pode abortar, né? O aborto pode acontecer através de doenças sexualmente transmissíveis. O aborto pode ocorrer através de medicamentos sem prescrição médica, certo? Isso aí pode ocorrer, né? Mas lembrando que o aborto ele é crime no país. O aborto só é liberado no nosso país se a criança oferecer risco de vida à mãe, certo? Então a mãe, o médico vai indicar, porque a mãe está correndo risco de vida. Okay? Aí a justiça libera, ela não vai ter nenhum crime. E ou no caso de estupro, aí o aborto é liberado. E no caso da criança com má deformação, certo? Deformação no seu cérebrozinho, que o médico vê que ela não tem como sobreviver de maneira alguma, certo? Aí vem a autorização para abortar, né? O anencéfalo. Anencéfalo é a malformação do cérebro da criança. E às vezes a mãe, né, quando ela engravida, ela cria aquele amor tão grande que ela não quer abortar. Prefere receber aquela criança e cuidar, que vai dar um trabalhozinho, mas é o amor de mãe. Okay? Então, pessoal, esses são os métodos que a gente tem, né, dentro do nosso livro, falando sobre como evitar uma gravidez. Mas a primeira que eu falo para vocês é aquela, não esqueça, a consciência, né? Então tenha consciência da coisa, olhe o perigo que você vai enfrentar, né? A responsabilidade, né? Então evite depois esse transtorno, essa dor de cabeça grande. Uma gravidez indesejada ocorre isso que eu falei agora, o aborto. Ocorre uma mãe que vai sustentar o filho sem a presença do pai, certo? Então, tenha cuidado. Espero que tenha entrado dentro de vocês com todo carinho, né? Vocês ainda estão aí nascendo para a vida, são jovens, têm um futuro enorme, né? Então, lá na frente, o melhor namoro é o estudo. O melhor casamento é a formatura, é um bom emprego. Depois aí você casa, certo? Então o melhor namorado, a melhor namorada é o estudo. O melhor casamento é a sua formação, certo? É você ter um bom emprego, é você ser independente financeiramente. E um dia vai acontecer que Deus está lhe abençoando porque você está estudando e você está querendo. Essa é muita dor de cabeça, é muito aquele negócio, é muito estudo, mas isso é o preço da sabedoria, do conhecimento, é o preço do seu futuro, certo? Eu também, se você visse na faculdade a quantidade de coisa para a gente estudar, é trabalho, não vai se apegar a isso não, é isso mesmo. Se você vê um médico, olha o livro, ó, a grossura de um livro de um médico, de um doutor, e olha os frutos que eles estão absorvendo hoje, que eles estão colhendo hoje,
certo? Ai, é muita atividade, é muito isso. É porque a gente passa isso aí já para você adquirir mais conhecimento e você ter um futuro. E um futuro próspero, cheio de coisas boas, certo? E que Deus o abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. E Ele vai querer, porque aqui só está falando de coisa boa. Tchau, pessoal. Do 8º A, do 8º B, aquele abraço. Até a próxima, se Deus quiser.